Quantos acreditam nesse louvor que o Moisés acabou de louvar aqui, que você vai passar por cima de todas as dificuldades? Amém? Queria que você abrisse aí sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 17 até o 26, nós vamos ler nessa noite. Quero aqui pedir para você que está sentado, a nossa amiga Elisa já deu o recado aí. Eu gostaria que você ficasse em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia. Então, você que está sentado, vamos ficar de pé, vamos ler. Já já você vai sentar em nome de Jesus. Eu não acredito que tem nenhum cansado aqui no nosso meio, não, tem? Lucas 5, do 17 até o 26. Diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedente de todos os povos da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Mas sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você crê que nós podemos ver coisas extraordinárias nessa noite? Amém? Podeis sentar, fique à vontade. O tema da nossa mensagem nessa noite: a sua fé transforma vidas. Amém? Eu acredito que você já deve ter ouvido falar dessa passagem. Essa passagem é uma passagem bem conhecida. Ela está registrada aí no livro de Lucas, está registrada também lá no livro de Marcos e também está registrada também no livro de Mateus. Ela está registrada no livro de Marcos, lá no capítulo 2, versículo 1 e 12, e também no livro de Mateus, do capítulo 9, do versículo 1 até o 8. Amém? Então, você crê que nós podemos ver coisas extraordinárias nessa noite? Então, aqui nós podemos observar que nessa passagem que acabamos de ler, nos fala da cura de um homem paralítico. Você consegue imaginar na sua mente como que esse homem estava nesse momento que ele foi curado? Aqui fala que esse homem era paralítico. E essa paralisia dele era desde nascença. Então, aquele homem já nasceu assim. Eu fico imaginando que esse homem já devia estar todo atrofiado. Seu corpo já devia estar definhando, as suas pernas já devia estar um pouco fina. Eu digo isso porque a gente tem a nossa filhinha que é especial e, graças a Deus, ela não está atrofiada, mas a gente percebe que, com o passar do tempo, os nervos vão afinando, as pernas vão afinando. Então, eu imagino que esse homem, pela quantidade de amigos que estavam ali carregando ele, aquele homem já era um homem adulto. Então, ali era um homem que estava com essa deficiência desde a sua nascença. Então, Jesus já havia operado o milagre da pesca maravilhosa, que você vai ver um pouquinho antes, lá em Lucas 5, do 1 até o 11. Ele havia purificado um homem coberto de lepra, que também está um pouquinho antes, Lucas 5, do versículo 12 até o 16. Agora Jesus levanta este homem paralítico.
Então aqui o Senhor está nos dizendo que se nós acreditarmos na palavra dele, se nós crermos verdadeiramente na palavra dele, ele pode fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida. Você acredita que esse milagre de cura desse paralítico foi algo extraordinário? Eu imagino que foi algo extraordinário, porque você imagina só alguém que não anda, talvez alguém que não falava direito, alguém que não tinha locomoção nenhuma, e esse homem ele estava ali em uma maca. A palavra fala que ele foi levado àquele lugar por alguns amigos, que pegaram aquele homem, que tiveram amor pela vida dele e levaram ele até o local onde estava Jesus. E onde estava Jesus naquele momento? A palavra fala que Jesus estava dentro de uma casa, na cidade de Cafarnaum. Era uma cidade bem localizada e a casa estava cheia de pessoas para ouvir os ensinamentos de Jesus. A casa estava como? Cheia. Então eu imagino que essa casa estava igual à nossa igreja, cheia de pessoas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então ali havia muitos religiosos presentes neste dia. Lucas diz que o poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes. Israel, coloca aí só o 17, por favor. Só o versículo 17. Lucas 5:17. Chegou. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Vamos repetir só esse finalzinho. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então o poder estava com Jesus para curar os doentes. A fé desse homem foi honrada e os críticos são confrontados e o paralítico é perdoado e é curado. E aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, nós vamos tirar 3 ensinamentos poderosos. Eu queria que você repetisse comigo. O primeiro é superando as dificuldades. Você acha que aqueles homens superaram dificuldade para levar aquele homem paralítico até Jesus? Aqueles homens sofreram bastante dificuldade. Amém? A primeira dificuldade, talvez a distância. A palavra não fala quanto tempo eles percorreram para chegar até aquela casa, mas eu imagino que havia uma distância considerável até aquela casa. Então as multidões afluíam sedentas para ouvir a voz de Jesus e ver seus prodígios. Assim alguns homens levaram um paralítico até Jesus. Eles sabiam que se aquele paralítico fosse deixado aos pés de Jesus, seria curado. Então a fé aqui está em quem? Está no paralítico ou está naqueles amigos que levaram ele até Jesus? A fé aqui estava nos amigos daquele paralítico. Porque aqui a palavra fala que aqueles amigos daquele paralítico levaram ele até os pés de Jesus. Amém? Então aqueles amigos utilizaram de todos os esforços para que isso acontecesse. E aí eu pergunto para você, você tem algum amigo que está precisando de uma ajuda sua? Para você levar ele até os pés de Jesus? Porque aqui a palavra fala que aqueles 4 amigos pegaram aquele paralítico e levaram até os pés de Jesus. Eles sofreram dificuldade? Sofreram inúmeras dificuldades. A primeira, como eu falei agora há pouco, talvez a distância. E aí eles chegam naquela casa, uma outra dificuldade. A palavra fala que aquela multidão estava ali naquela casa. Agora você imagina uma multidão. A quantidade de pessoas que estavam ali aglomeradas, sentada por perto de Jesus, querendo ouvir os seus ensinamentos. Então ali houve uma outra dificuldade. Eles tiveram, primeiramente, visão, porque eles sabiam que eles precisavam levar aquele amigo deles até Jesus. Eles criam que se eles levassem aquele amigo até Jesus,
Jesus poderia operar um milagre na vida dele. A segunda coisa, eles foram perseverantes. Aqueles amigos daquele homem paralítico, eles foram perseverantes. Por quê? Eles não desistiram na primeira dificuldade. Pastor, qual foi a primeira dificuldade? Como eu falei agora há pouco, talvez a distância. Você imagina só, se era 4 homens carregando esse paralítico, eu imagino que esse homem era um pouco pesado. Então, aqueles homens levando aquele amigo deles até Jesus, eles foram perseverantes. Eles não desistiram na primeira dificuldade. Terceiro, eles foram criativos. E também tiveram muita fé. Por que, pastor, que eles tiveram fé? Porque eles criam mais no milagre do que aquele próprio paralítico. A palavra não fala que foi aquele paralítico que pediu para ser levado até Jesus. A palavra fala que aqueles homens levaram aquele paralítico até Jesus. Então a fé daqueles homens era maior do que o próprio paralítico. Amém? Então aquele homem não poderia ir até Jesus a não ser que alguém o levasse. Será que aquele homem paralítico ele conseguiria chegar até Jesus? Não conseguiria. Porque alguém paralítico é alguém que não anda. Naquele tempo eu imagino que não tinha nem cadeira de roda para ele poder ficar em cima. Ele estava ali em uma maca. A palavra fala que ele andava em uma maca. Você que mexe com hospital, que conhece hospital, maca é aquilo que hoje tem roda, né? Mas tem umas que não tem roda, né? Então eu imagino que aquela maca naquele tempo não tinha roda. E aquele homem foi levado por aqueles amigos. E aí eu pergunto para você, você tem algum amigo que está precisando de um socorro seu? Que está precisando de uma palavra sua? Que está precisando muitas vezes de ouvir uma oração, uma mensagem sua? Então, muitas vezes receber um encorajamento, dizer não desiste, continua, Deus está contigo, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Você imagina só a situação daquele paralítico, praticamente já tinham largado ele, já tinham deixado ele de mão, mas aqueles amigos não abriram mão daquele homem. Eles pegaram aquele homem e levaram nos pés daquele que é o único que pode resolver o meu e o seu problema. Amém? Então era importante e ainda está, ele era imponente e também ele estava desanimado. Hoje também precisamos levar as pessoas a Jesus. Será que hoje nós precisamos também fazer esse mesmo trabalho daqueles homens? Será que nós precisamos convidar alguém para poder vir para a igreja, para poder ser abençoado pelo Senhor, para poder ouvir uma palavra? Será que cabe a eu e a você hoje fazermos isso ainda? Convidar alguém para poder aceitar o Senhor, a estar no pé do Senhor? Então essa responsabilidade é minha e é sua. Amém? Então eles não iriam por si só. Aquele homem não iria aos pés de Jesus sozinho. Ele não tinha como chegar até o Senhor. Então eles estavam presos aos seus pecados e acomodados em sua letargia. Não sabemos a distância que eles percorreram, mas sabemos que não é fácil carregar um amigo acamado. Será que é fácil carregar alguém doente? É fácil andar com alguém doente? Não é fácil. Então a palavra fala que aqueles amigos tiveram essa disposição, tiveram essa ousadia, foram perseverantes, tiveram fé para levar aquele amigo até os pés do Senhor. Então esse é o meu e o seu papel, levarmos os nossos amigos até os pés do Senhor. Por que nós precisamos levar os nossos amigos aos pés do Senhor? Porque o pastor não opera milagre, você não opera milagre. Quem opera milagre é somente o Senhor. Então aqueles homens sabiam que aquele milagre só poderia ser realizado por aquele que é o único que ainda pode realizar milagre. Eles precisavam levar aquele homem aos pés de Jesus. Além disso, quando chegaram, se depararam com mais uma dificuldade. Diga assim, a multidão.
A multidão é dificuldade em vários aspectos. Muitas vezes pela aglomeração, muitas vezes pelas pessoas que estão ali naquele meio. Ali fala que tinha judeus, tinha homens sábios da palavra que estavam ali não para poder ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Eles estavam ali para pegar o Senhor em alguma blasfêmia. Eles estavam ali examinando minuciosamente aquilo que Jesus falava àquele povo. Então, quando a gente fala em multidão, aqui se surgem vários impedimentos. A multidão talvez estava falando alto, estava gritando, estava ali aglomerado em volta de Jesus, mas essa dificuldade não impediu que aqueles homens achassem uma forma de levar aquele amigo, aquele paralítico até o Senhor. E aí o Senhor diz para mim e para você nessa noite: nós não podemos desistir na primeira dificuldade. Nós não podemos deixar de querer levar os nossos amigos ao pé do Senhor na primeira dificuldade. Ele diz para mim e para você nessa noite que nós precisamos ser perseverantes. Ah, pastor, como que é ser perseverante? É não desistir. É continuar fazendo. Se não deu certo aquele convite que você mandou, mande de uma outra forma. Mude a estratégia. Aqui a gente vê que esses homens conseguiram que aquele amigo fosse abençoado porque eles mudaram a estratégia. Eles tentaram entrar na casa, mas não tinha como entrar porque a multidão estava ali cercando Jesus. E aí eles olharam para cima. E ali encontraram uma forma de descer aquele amigo até Jesus. Em algumas versões da Bíblia fala que ali havia um buraco, outro fala que eles abriram uma passagem e desceram o homem até Jesus. Desceram seu amigo até Jesus. Então a multidão fez um cordão de isolamento na porta da casa onde Jesus estava e eles não arredaram o pé para aquele paralítico passar. Então a multidão que estava ali em volta, eles não abriram passagem para aqueles homens passar com aquele amigo que estava ali em uma maca. Mesmo sabendo da urgência do paralítico, a multidão não se comoveu, não abriu portas e eles fecharam as portas, não deixaram aquele homem passar por aquele acesso mais fácil. E aí eu pergunto para você nessa noite: você vai desistir de levar os seus amigos para Jesus na primeira dificuldade? E aí eu queria que você refletisse um pouquinho. Você mandou mensagem para alguém hoje, convidando para vir para a igreja? Aí eu pergunto para você: você realmente gosta desse amigo seu, dessa sua amiga, desse seu familiar? Porque se você gosta dele, você devia estar preocupado para onde ele vai. Porque se esse nosso amigo não estiver nos pés do Senhor, a palavra fala que ele vai para o inferno. E aí eu pergunto para você mais uma vez: você mandou uma mensagem para um amigo seu hoje, convidando para vir para a igreja? Ontem nós tivemos aqui um culto de homem abençoado. Agradecer o pastor Roberto aí pela palavra, pela disponibilidade. Mas aí a gente olha que nós tínhamos 23 homens aqui na igreja ontem. Poderíamos estar com essa igreja lotada de homens. Mas talvez, sabe por que isso não aconteceu? Porque talvez você não teve coragem de mandar mensagem para o seu amigo, convidando ele a vir para a casa do Senhor. Mas aí quando o cidadão está lá no mundo, ele tem tempo, ele tem disponibilidade, ele manda mensagem toda hora, ele liga, ele chama, ele manda foto daquela cervejinha gelada para poder atrair o caboclo. Ele manda foto daquela carnezinha assando lá no fogo para você poder ir comer e tomar sua cerveja. E por que a gente não usa a mesma estratégia para poder levar essas pessoas para os pés do Senhor? Amém? Então ali existia uma urgência. Uma urgência de quê, pastor?
aqueles amigos tinham no coração que se eles levassem aquele homem paralítico aos pés do Senhor, Jesus poderia curar aquele homem. E aí eu pergunto para você mais uma vez: o que te envergonha de mandar uma mensagem para alguém convidando a vir para a igreja? Por que você tem vergonha de mandar uma mensagem, ou muitas vezes mandar um louvor, mandar um bannerzinho do culto, do convite, que aqui na igreja a gente disponibiliza toda semana, todo dia? O que te envergonha de fazer isso? Será que aquilo que está na sua vida não é bom para você passar para o seu amigo? Será que aquilo que você faz na obra do Senhor é vergonhoso, que você tem vergonha de compartilhar com alguém? Você tem vergonha de falar para alguém? Então aqui a gente está falando de um assunto sério. A gente está vendo aí as coisas acontecer em nossa volta, é guerra. Eu estava assistindo lá no estado do Amazonas, está seco, meu irmão. Você imagina aqueles rios ali que não secavam, não tem praticamente nada de água. Você ainda acha que está tudo normal, está tudo rodando bacaninha, que vai demorar as coisas acontecer, vai demorar o Senhor voltar? Eu digo para você nessa noite, te apressa. Faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não tenha vergonha de falar do evangélico. Não tenha vergonha de falar daquilo que você vive. Compartilhe com alguém, mande uma mensagem. Mande um louvor. Mande uma pregação. Faça alguma coisa. Nós só não podemos ficar parados. Amém? Então aquela multidão não facilitou o acesso. Eles dificultaram aquele acesso. Não ajudou os homens a introduzirem o paralítico à presença de Jesus, mas lhe barrou o acesso. Mas eles sabiam onde estava a solução para os problemas do seu amigo. E aí eu pergunto para você: você sabe onde está a solução para o problema do seu amigo? Você sabe onde está a solução para o problema lá da sua família, da sua casa, do seu casamento? Você sabe onde é que está a solução? Eu digo para você onde é que está a solução. A solução dos nossos problemas está nos pés do Senhor. Está nos pés de Jesus. Então eles tinham um foco. Diga assim: um foco eu preciso ter. Amém? Então qual que era o foco daqueles homens? Colocá-lo, o amigo deles, diante do Senhor. Eles mediram esforço para fazer aquilo? Não. Eles ficaram com medo da primeira dificuldade? Não. Eles retrocederam? Não. Eles encontraram uma forma de colocar aquele homem paralítico aos pés de Jesus. E o que você vai fazer hoje para colocar aquele seu amigo aos pés do Senhor? O que você pode fazer hoje para colocar aquele seu familiar nos pés do Senhor Jesus? Aquilo que você acha que não tem solução, para Jesus tem solução. Amém? Então eles não desistiram por causa das dificuldades. Olhe para quem está do lado e diga assim: não desista por causa das dificuldades. Pastor, é difícil trazer alguém para a igreja? Não é fácil, não. Ontem o Jorge até me mandou uma mensagem: pastor, você mandou convite para fulano? Eu falei: eu mandei um monte de convite aí. E aí a gente olha, muitas vezes não vem ninguém. Aí a gente diz assim: rapaz, eu me esforcei tanto, mandei tanta mensagem, muitas vezes ligo e não vem. Aí eu digo para você: continue insistindo. Talvez a ferramenta que você está usando, da forma que você está usando, não está surtindo efeito. Mas uma hora o Senhor vai pegar esse cidadão, vai pegar essa pessoa e vai trazer eles para perto do Senhor. Amém? Então subiram no alto da casa com um paralítico acamado e o baixaram, ele por cordas, diante de Jesus. Aí eu pergunto para você: se fosse você no lugar desses homens, você teria desistido? Ou você teria se pendurado lá nessa casa para poder descer esse amigo seu nos pés de Jesus? Você tinha coragem de
gastar muitas vezes um pouquinho mais de tempo, ou você ia voltar para trás e dizer assim, não, esse caboclo aí não tem mais jeito. Esse caboclo aí já está na cama, ele já está para morrer, eu não vou insistir mais com ele. E muitas vezes a gente olha para as pessoas com esse olhar. Não só de alguém que está paralítico, que está ali acamado. Mas muitas vezes você olha para alguém que está na rua e o caboclo está ali bêbado, ou muitas vezes está todo sujo, você diz assim, não, esse aí não tem mais jeito. Esse aí não vale a pena eu gastar meu tempo com ele. Esse aí não vale a pena eu orar por ele. Esse aí não vale a pena eu mandar um convite para ele. Muitas vezes o cara não tem nem um telefone para receber um convite. É muito fácil você trazer alguém para a igreja, trazer algum amigo que muitas vezes já é cristão, que já aceitou Jesus, que já conhece ao Senhor. Muitas vezes que está em outra igreja, você manda o convite e ele vem. Mas trazer pessoas que estão no mundo para os pés do Senhor não é fácil. E aí eu digo para você nessa noite, não desista dos seus familiares. Não desista dos seus amigos. Não deixe ninguém para trás. Amém? Eu queria que Israel colocasse lá, não, eu vou ler aqui, lá em Salmo 121. Ele diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? E a palavra diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o nosso socorro não vem de homens, não vem de condição financeira, não vem das nossas habilidades, não vem da nossa força. O nosso socorro vem do Senhor. Só Ele que pode resolver a minha e a sua necessidade. Aqueles homens, quando levaram aquele paralítico, ele sabia que não tinha uma outra saída para aquele homem. A única esperança de curar aquele homem era colocando ele aos pés do Senhor. Aí eu digo que aquele homem, aquele paralítico, tinha amigos de verdade. Aquele paralítico tinha alguém que amava verdadeiramente ele. Você imagina só aquele homem caminhando, aqueles homens caminhando com aquele homem em cima de uma maca. Imagino que durante o sol quente, tiveram que subir ele para cima daquela casa para poder depois descer aos pés do Senhor. E aí a gente olha para a palavra e a gente não vê em nenhum momento esses homens murmurando, ou reclamando, ou dizendo que ia desistir. A gente vê aqueles homens que desde o início, para aquilo que eles se propuseram a fazer, eles fizeram, não olharam para a dificuldade. E aí eu pergunto para você nessa noite mais uma vez. Você está buscando a vida eterna sozinho? Ah, pastor, eu já aceitei Jesus, já tenho minha vida nos pés do Senhor. Eu não estou preocupado com ninguém. Não estou preocupado com minha casa, não estou preocupado com meu vizinho. Não estou preocupado com meus amigos de trabalho. Aí eu digo para você nessa noite, se você está com esse pensamento, você é um tremendo egoísta. Você só quer para você. E o que o Senhor tem para nos dar não é só para nós. O Senhor nos deu para a gente compartilhar. Amém? Então talvez nós vamos encontrar dificuldade para levar nossos amigos até a presença de Jesus. Mas precisamos ser perseverantes. Olha para quem está lá e diga assim, seja perseverante. Como os 4 amigos daquele paralítico. Aqueles homens foram perseverantes. Aqueles homens não desistiram na primeira dificuldade. Precisamos ter um foco. Olha para a diga assim, tenha foco. Fazer tudo possível para colocar nossos amigos diante de Jesus. E aí eu digo para você, hoje está muito fácil evangelizar. Está muito fácil falar do amor de Deus. Você tem um telefone conectado aí 24 horas na internet. Dá para você compartilhar uma palavra, dá para você mandar um WhatsApp, dá para você mandar uma figurinha orando, dá para você fazer inúmeras coisas. O problema é que nós estamos usando as ferramentas que o Senhor nos deu nesse tempo de forma errada.
Hoje é muito mais fácil falar do amor de Deus do que antigamente. O alcance é maior, muitas vezes você faz alguma coisa aqui, você já consegue colocar isso à disposição do mundo inteiro. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito para alcançar aquele seu amigo que está aí perdido, que está nas drogas, que está bebendo, que muitas vezes está traindo a esposa, que está se prostituindo? O que você tem feito? A segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa mensagem: a fé deles tocou Jesus. E é aqui a gente vê que a fé deles. Por que é a fé deles? Coloca lá, Israel. Versículo 20 do capítulo 5. Olha só o que fala. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Quando a gente lê essa passagem, a gente vê que a fé que eles tinham, o Senhor está falando no plural. Ele não está falando aqui da fé daquele homem que era paralítico. Ele estava falando da fé daqueles amigos que levaram ele até os pés do Senhor Jesus. Então a sua fé pode transformar vidas. Amém? Então aqui nós percebemos que Jesus disse no plural, a fé que eles tinham. Ele estava falando da fé dos 4 amigos, como Jesus percebeu a fé dos amigos. Como que Jesus percebeu a fé daqueles amigos? Através da atitude. Qual foi a atitude, pastor, daqueles amigos? Eles colocaram aquele homem de cima para baixo. A palavra fala que eles desceram aquele homem nas cordas. E eles acharam a posição que aquele homem desceu nos pés do Senhor. Então aqui quando o Senhor fala em fé que eles tinham, está falando na fé daqueles homens que levaram aquele paralítico até Jesus. Então a fé que você tem pode transformar a vida de alguém. A fé que você carrega aí pode transformar a vida de alguém que não tem mais esperança. Então assim também a fé, por isso só, se não for acompanhada de obras, está mortas. Isso está lá em Tiago 2,17. Então a ousadia daqueles homens moveu o coração de Jesus. E aí eu pergunto para você, você está disposto a ser ousado? A fazer algo diferente? A sair da sua caixinha de acomodismo, do seu quadradozinho, conforto, bem-estar, sossego, não tem preocupação, para poder falar do amor de Jesus para alguém que não conhece a palavra dele? E aqui a gente está falando de amigos, de alguém que está próximo da gente. Aí eu queria que você pensasse um pouquinho aí na sua mente. Quem foi que apresentou Jesus para você? Quem foi que falou do amor de Jesus pela primeira vez para você? Quem foi que te ganhou para Jesus? Você consegue lembrar do nome dessa pessoa? Eu queria que você orasse por ela nesse momento. Feche seus olhos. Vamos orar por essa pessoa. Porque se não fosse por essa pessoa, talvez você não estaria aqui. E eu vou orar aqui por uma pessoa que me ganhou para Jesus. Quem me apresentou para Jesus foi a minha esposa. Quem me ganhou para Jesus foi a dos anjos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos aqui te louvar. Queremos apresentar a vida dessas pessoas, Senhor, que foram canal de bênção para poder ganhar as nossas vidas, para nos colocar essa semente no nosso coração. Eu te louvo, te agradeço, que o Senhor venha abençoar ricamente a vida de cada um, em nome de Jesus. Então, quando você sair daqui, mande uma mensagem para essa pessoa. Agradeça a ela por aquilo que ela fez na sua vida, por ela ter lhe apresentado Jesus, por ela ter lhe colocado nos pés do Senhor. Amém? Então a ousadia deles moveu o coração de Jesus e aquele homem foi transformado. Você acredita que aquele paralítico foi transformado?
ele foi transformado, porque a palavra fala que aquele homem chegou ali em uma maca, e a mesma palavra lá no final fala que aquele homem saiu dali andando, carregando a maca. Então aquele homem teve uma transformação de 360 graus. Os amigos achavam que ele precisava apenas de uma cura, mas Jesus sabe do que realmente precisamos. Então aqueles amigos levaram aquele homem ali pensando que ele precisava somente de uma cura. E aí a gente vai ver lá no final dessa mensagem que o Senhor primeiro perdoou seus pecados e depois o curou. Então é o Senhor que sabe das nossas necessidades. É Ele que sabe o que está dentro do seu coração, é Ele que sabe o que está dentro da sua mente. Talvez você veio aqui para a igreja querendo algo hoje, mas o Senhor quer te entregar algo muito melhor do que você veio pensando. Talvez Ele quer te entregar a tua casa abençoada, tua família abençoada, teus filhos abençoados, teus amigos lá do local de trabalho abençoados. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, mas depende de você. Então a sua fé pode transformar outras vidas. Olha para quem está do seu lado e diga assim, a sua fé pode transformar outras vidas. Você crê que a sua fé pode transformar a vida de outras pessoas? Nós vemos aqui que esse homem foi curado porque existia fé no coração daqueles 4 amigos. Então a nossa fé é demonstrada através de atitudes. Seja ousado e toque o coração de Jesus, assim como aqueles amigos. E aí eu vou dizer aqui para você algo que você precisa gravar aí no seu coração. Você sabe qual é a nossa missão aqui na terra? Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, levar pessoas até a presença de Jesus. Então essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. Apresentar Jesus para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Você faz parte dessa missão? Está meio fraquinho, tá não? Então a transformação, o perdão, o milagre, quem é que faz? Somente Jesus. Você não vai conseguir fazer nada se não tiver Jesus na sua frente. Quem faz a transformação na vida do homem é o Senhor. Então não adianta você querer transformar outra pessoa, muitas vezes impondo a sua vontade, ou o seu querer, ou muitas vezes a sua religião. Quem vai causar a transformação na vida dessa pessoa é só o Senhor. Terceira coisa e última que nós aprendemos aqui. Você acredita que houve um milagre naquele momento? Houve um milagre tremendo. E eu, meditando sobre essa palavra, hoje lá em casa aconteceu um fato assim que eu falei assim, Senhor, só pode ser a confirmação daquilo que o Senhor tem falado através dessa palavra. Apareceu um beija-flor lá em casa, coisa que eu não tinha visto, acho que eu tinha visto quando eu morava no Maranhão ainda. Eu fiquei encabulado, eu estava lá dentro do quarto arrumando a Sofia, e aí eu saí na sala, eu até gravei, depois se vocês quiserem eu mando, para não ser história de pescador. Apareceu um beija-flor lá em casa. Eu falei, Senhor, só pode ser confirmação da tua palavra. Porque não tem como o Senhor mandar esse beija-flor para cá uma hora dessa. E eu ainda tive que ajudar o abençoado a sair de casa, porque ele ficou batendo no forro branco. E aí querendo sair, eu vi que ele estava cansado, aí eu coloquei um rolo, ele sentou em cima e eu coloquei ele para fora. Então assim, as coisas que o Senhor faz na nossa vida é algo inexplicável. Então o milagre que aconteceu ali na vida daquele homem foi operado por Jesus. Foi algo público e notório. Na hora que o Senhor mandou aquele homem se levantar,
não teve ninguém daquela multidão que não viu aquele homem andar, que não vê aquele homem sair dali com aquela maca. Então o que o Senhor fez na vida daquele homem foi algo notório e transformador. Aquele homem foi perdoado e também foi curado. Então o Senhor, quando Ele entra na nossa vida, Ele não entra para fazer remendo, não. Ele entra para fazer transformação. Ele entra para nos renovar, para nos restaurar. Então ali naquele homem teve o quê? Primeiro, teve cura emocional. Aquele homem, eu imagino que ele estava ali aos frangalhos. Estava ali talvez já em uma situação terminal. Você imagina alguém que está acamado, sem expectativa. Talvez nem a família estava mais preocupada com ele. Então aquele homem teve uma cura emocional. Ele teve uma cura espiritual. Ele teve uma restauração familiar. Ele teve um testemunho retumbante. E olha só, eu não vou ler o nome do abençoado aqui, porque é o nome em inglês, eu não vou conseguir ler, mas ele fala que o leito carregava o homem. Agora o homem é quem estava carregando o leito. Então aquele homem chegou naquele lugar sendo carregado por amigos. E ele sai daquele lugar carregando aquele leito que ele chegou naquele lugar. Você consegue imaginar o quanto que isso é tremendo? O quanto que isso é transformador, o quanto que isso é renovador para mim e para você? Então o Senhor diz para mim e para você nessa noite: se você crer, eu posso fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Olhe para quem está do seu lado, vamos só lembrar de novo do tema. A sua fé transforma vidas. Você crê que a sua fé pode transformar a vida de alguém? Você crê que você é um canal de bênção para abençoar a vida de alguém? Então houve uma discussão sobre o perdão de pecados, pois muitos não acreditavam na transformação de vidas. Então Jesus encerra a discussão com um milagre. Aquele homem saiu dali uma nova criatura. Aquele homem nasceu de novo. Você consegue imaginar alguém que chegou naquele lugar carregado, ali talvez todo encriquiado, e aí o Senhor opera um milagre na vida dele e aquele homem sai dali andando. Eu não vi com meus olhos um milagre tão surpreendente quanto esse. Mas o Senhor me proporcionou ver algo naquela conferência que a gente participou em Brasília, que toda vez que eu lembro me dá vontade de chorar. Eu até brinquei com o pastor Marcos estava perto de mim, eu falei: pastor, será que a gente vai ver algum milagre extraordinário aqui hoje? Ele disse assim: espera. Não tinha 3 cadeiras à frente a minha. O pastor Randy Clark começou a orar, e aí ele começou a pedir para as pessoas levantarem a mão e começar a fazer aquilo que não fazia. Uma mulher que tinha sofrido um acidente de carro, ela mostrou o corte aqui no braço, ela não tinha movimento nessa mão. Ela começou a levantar a mão e essa mão dela começou a balançar. Quando pensou que não, o movimento da mão voltou. E essa mulher, ela passou mais ou menos quase uma hora lá se tremendo. Ela subiu para o altar se tremendo, entrevistaram ela lá no altar, e ela se tremendo, o tamanho que foi o milagre de transformação na vida daquela mulher. Então, se nós crermos, nós podemos ver coisas extraordinárias. Amém? Então, tudo isso aconteceu por 2 motivos. Jesus está pronto para transformar vidas. Mas alguém precisou decidir para ser esse instrumento de transformação na vida de alguém. E talvez você precise decidir hoje. Alcançar aquele seu amigo, alcançar aquele seu familiar que está aí largado, que está nas drogas, que está perdido. Há uns meses atrás aqui na igreja aconteceu um fato, já vinha acontecendo algumas vezes. Chegou um rapazinho ali, e aí ele disse assim: pastor, ore por mim. Aí eu orei por ele, aí ele começou a me contar a história dele.
Ele disse, não, eu fui largado, eu fui abandonado, minha família não me quer, meu pai está separado da minha mãe. E aí ele me contando ali, aí ele disse assim, eu disse assim, tu quer que eu ligue para tua mãe? Ele disse assim, ligue. Aí eu disse assim, tu sabe o telefone dela? Ele disse, eu sei. Aí me deu o número, eu coloquei no meu telefone e liguei. Na hora que o telefone tocou, quem atendeu? A irmã dele. A irmã dele disse assim, tu ainda está vivo. Aí ele disse assim, tá vendo, pastor? Eu não gosto nem de ligar para minha família, já me abandonaram. Eles já me largaram de mão. Eles já não ligam mais para mim. E talvez você tenha alguém lá na sua casa, alguém que você conhece que está nessa mesma situação desse rapaz. Largado, abandonado, excluído pela sociedade. E eu digo para você nessa noite, insista mais uma vez, tente mais uma vez, apresente o Senhor para esse rapaz, para essa mulher, para esse homem, porque quem transforma não é eu e nem é você, quem transforma é o Espírito Santo. Então aqueles amigos daquele homem paralítico decidiram ajudar aquele amigo. Então eu digo para você nessa noite, você precisa tomar uma decisão hoje, você precisa se posicionar hoje. Porque talvez você está pensando assim, pastor, mas eu ainda tenho tanto tempo para poder fazer isso. Talvez sim. Mas talvez não. E aí o que você vai fazer depois que essa pessoa partir? E você dizer assim, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter ido lá na casa dela, eu poderia ter orado com ela, eu poderia ter insistido um pouquinho mais. Aí talvez você vai sentir um pouquinho de culpa ali e vai dizer assim, não, mas já foi, eu sigo aqui vivo, sigo aqui tranquilo. Comece a se preocupar para onde estão indo seus amigos. Comece a se preocupar para onde está indo a sua família. Comece a se preocupar para onde está indo seu filho, a sua filha. Porque essa missão é minha e é sua. Amém? E aí eu pergunto para você, o que você decide hoje? Ser esse amigo que se levanta, que se posiciona, que se coloca à disposição para ajudar aquele seu colega, aquele seu irmão, aquela sua irmã, que está indo mudar um perdido, que talvez você olhe e diga assim, não tem mais solução. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, que ainda tem uma solução. Amém? Então todos ficaram ali atônicos e glorificaram a Deus. E cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Isso está lá em Lucas 5:26, é o último versículo. E aí eu pergunto para você, você quer ver coisas extraordinárias acontecendo? Você quer ver a sua família nos pés do Senhor? Você quer ver o seu casamento alinhado nos caminhos do Senhor? Você quer ver aquele seu amigo de trabalho nos pés do Senhor? Você quer ganhar aquele seu colega de trabalho para o Senhor? Você quer ver aquele seu familiar perdoado, curado, transformado? Eu estou achando muito fraco, não está não? Eita Jesus, melhorou um pouquinho, né? O povo parece que já está cansado, é? Então eu digo para você nessa noite, não meça esforço. Pastor, o que é não medir esforço? É fazer de tudo, meu irmão. Não deu certo por aqui, vai por ali. Não deu certo mandando uma mensagem, vai na casa do cidadão, falar com ele, orar com ele. Talvez ele não está vindo para a igreja porque você só lembra dele no dia que você tem um culto aqui para poder ganhar um brindezinho. Não vou nem falar da picanha, porque meu amigo Jorge ganhou ontem. Então talvez o seu amigo não está vindo para a igreja porque você só lembra dele na hora de ganhar um prêmio. Estou falando de você não, Jorge. Você é uma bênção do Senhor Jesus. Então talvez você só está lembrando do amigo na hora que você precisa dele. Eu quero um dinheirinho emprestado. Eu vou passar uma mensagem para o pastor Roberto para ele mandar um dinheirinho para mim. Então talvez você está conversando com esse amigo só na hora da sua necessidade. Talvez é por isso que ele não ouve o seu convite para poder vir na igreja.
Você só liga pedindo, eu quero isso, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então o verdadeiro amigo é aquele que caminha junto ali. Que caminha na hora que o caboclo tem, na hora que o caboclo não tem, na hora que o caboclo está doente, quando o cara está mal, está bom. Então o verdadeiro amigo é aquele que está junto. É aquele que cuida, é aquele que coloca amor. Então tenha fé o suficiente para ser usado e não desistir por causa das dificuldades. Então nós precisamos ter essa fé. Nós precisamos ser usados para nós não desistirmos na primeira dificuldade. Tem vidas que dependem da sua fé para serem transformadas. Você acredita que tem vidas que estão dependendo do seu posicionamento? Você acredita que tem vida de pessoas que estão precisando de você se levantar para poder ajudar elas, que talvez elas não tenham mais força? Aquele homem paralítico estava ali imobilizado. Quem se levantou para levar ele? Os seus amigos. Então o que o Senhor diz para mim e para você nessa noite é que nós precisamos nos levantar para ajudar os nossos amigos. E amigo não é só aquele que está comendo picanha lá com você na sua casa, não. Talvez você tenha um amigo de trabalho. Talvez você tenha um amigo que está morando longe. Acompanhe ele, ajude ele. Porque o Senhor está esperando você se posicionar muitas vezes para alcançar a vida desse seu amigo. Aquele homem paralítico foi alvo do amor de seus amigos e da graça de Jesus. Aquele homem foi alcançado primeiro pelo amor dos seus amigos. E depois a graça de Jesus fez um milagre acontecer na vida dele. Então os amigos o levam e o deixam aos pés de Jesus. E o que Jesus fez com aquele homem? Jesus primeiro perdoou e depois os curou. E o que eu e você podemos fazer pelos nossos amigos e familiares? O que eu e você podemos fazer é levar os nossos amigos aos pés do Senhor. O resto é com Ele. O milagre quem vai fazer é o Senhor. A cura quem vai realizar é o Senhor. A transformação quem vai realizar é o Senhor. Talvez você está querendo transformar com a forcinha do seu braço. Não vai conseguir. Porque a transformação só acontece quando o Senhor entra. Amém? O que Jesus faz, só Ele pode fazer. Que é perdoar os seus pecados e curá-lo. Esse homem estava desanimado e com as suas emoções amassadas. Por que, pastor, que esse homem estava com as suas emoções acabadas? Hoje, muitas vezes, a pessoa recebe um diagnóstico que está com algum probleminha. O caboclo, na primeira semana, já se entrega. Agora, você imagina alguém que nasceu paralítico, que estava ali acamado. Como que estava a situação desse homem? Como que estavam as emoções desse homem? Eu imagino que esse homem estava ali, à beira do fim. Mas o Senhor diz e diz para mim e para você nessa noite, que nós não podemos desanimar. Jesus o chama de filho e o ordena que ele tenha bom ânimo. Israel, coloca aí Mateus 9:2. Já estamos terminando aqui, pessoal. Mateus 9:2. Olha só o que diz em Mateus 9:2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Então o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: tenha bom ânimo. Não desista daquele seu amigo. Não deixe de insistir pela vida dele. Porque talvez ele está trilhando um caminho de morte. Mas você ainda pode fazer alguma coisa. Você ainda pode ajudar. Amém? E talvez você chegou até aqui hoje assim, desanimado, com as emoções amassadas.
Jesus te chama nessa noite para você se levantar, para você ter bom ânimo, porque a cura, o milagre é o Senhor que faz. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a sua fé pode transformar vidas. Nós vamos só intensivar um pouquinho essa pressão, está muito pouco aí. A sua fé pode transformar vidas. Você crê que a sua fé pode transformar a vida de alguém? Aí eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Quantos aqui conhecem duas pessoas, ou amigos, ou familiares, ou alguém do trabalho, que ainda não se renderam para o Senhor Jesus? Eu queria que você se levantasse a sua mão. Vou perguntar de novo. Quantos aqui conhecem? Pode deixar ligado as luzes aí, por favor. Ei, Israel, deixa ligado aí, por favor. Quantos aqui na igreja, que estão aqui nessa noite, conhecem dois amigos que estão precisando do Senhor Jesus? Eu queria convidar você para vir aqui na frente. Você tem coragem de orar por esse amigo nessa noite? Pastor